Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa quarta-feira. O texto sugerido para nós hoje encontra-se na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 15 e 16, que nos dizem assim: Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O tema, a vinda de Cristo para a sua igreja. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 13, que traz por título A Gloriosa Esperança do Apóstolo. Este é aquele evento que a palavra de Deus narra, que a Bíblia Sagrada nos instrui, nos ensina, que é um dia silencioso, um dia sem muito alarde, embora que o texto está falando de trombetas, voz de arcanjo, só que está falando tudo de coisas espirituais, né? E quem é que ouve as coisas espirituais? Quem é que vê as coisas espirituais? As pessoas que são espirituais. Perceba que há uma diferença entre ser espiritual e ser espiritualista. O que é ser espiritualista? Vamos começar do fim para o começo, para poder a gente entender melhor. O que é ser espiritualista? Espiritualista é aquela pessoa que espiritualiza todas as coisas que está em sua volta. Ele tropeçou numa pedra, aquilo tem alguma coisa a ver com o mundo espiritual, Ou foi o diabo que fez, ou alguém fez alguma coisa, mas do mundo espiritual. Ele teve um sonho, então todos os sonhos que ele tem, ele quer levar para o mundo espiritual. Tudo que está à sua volta, uma palavra que alguém disse, uma canção que ele ouviu, tudo que está à sua volta tem a ver com o espiritual. Isso é ser espiritualista. Porque, na verdade, essa pessoa fica caçando coisas, fica caçando efeitos, frases de efeito ou visões para tentar montar um quebra-cabeça que só ela entende como funciona. E o espiritual é completamente diferente. O espiritual ele não fica procurando coisas, ele não fica procurando sonhos, ele não fica procurando profecias. O espiritual, ele não fica procurando onde o diabo está escondido para surpreendê-lo, ou para derrubá-lo, ou para tentá-lo. Ele não fica procurando essas coisas. O espiritual, ele simplesmente é espiritual. E sabe discernir bem, que é aquilo que a palavra de Deus nos apresenta, sabe discernir bem tanto o que é físico, humano, terreno, que pertence a este plano, e aquilo que é espiritual. Aquilo que de verdade ou é uma ação do Espírito Santo ou é uma investida do maligno. Ele sabe discernir isso, porque agora ele é espiritual. Como que eu sei, irmãos? Como que eu aprendo a fazer essa distinção? Existe uma receita? Sim, existe uma receita. Você está ligado com o Espírito Santo. Em oração, em consagração, em estudo metódico da palavra de Deus, o estudo diário da palavra de Deus. E aqui eu já te peço uma ajuda para que você chame outras pessoas para vir participar conosco. Parece muita coisa não, irmãos, mas este é o tipo de trabalho que pode ajudar muita gente. Então é uma grande oportunidade que nós temos de divulgar a palavra de Deus. Chame outras pessoas para virem participar conosco. Pode usar esse material todo que nós temos aqui como evangelismo, para poder fazer o evangelismo, que essas pessoas precisam conhecer Jesus. Então o espiritual ele não precisa ficar procurando, porque se acontecer algo espiritual à sua volta, for um sonho, for uma profecia, for uma visão, seja lá o que for, se acontecer algo espiritual, ele saberá que aquilo é espiritual. Da mesma forma, se acontecer algo que é humano, ele vai saber
que aquilo é humano. Por quê? Porque ele é alguém que vive essa realidade. Ele vive bem, tanto quanto homem, quanto marido, quanto pai, quanto amigo, quanto cidadão, quanto também como filho de Deus, como nascido de novo, como gerado agora pela palavra e pelo Espírito. Ele vive bem. Então, esse dia não vai tomá-lo de surpresa. O próprio texto vai falar isso para nós, para que você não seja apanhado como um ladrão. Que esse dia não te surpreenda como um ladrão à noite. Isso está na nossa leitura bíblica em classe. Que esse dia não te surpreenda dessa forma. Por quê? Porque você é espiritual. Irmãos, não será um dia de surpresa para os espirituais, o dia do arrebatamento. O dia do Senhor, o dia em que nós encontraremos o Senhor, seja após a nossa morte, quando nós seremos ressuscitados primeiro, ou estando vivos. E, como disse o apóstolo Paulo, lá no capítulo 15, na primeira carta aos Coríntios, e isto que é mortal se revestirá da imortalidade, e isto que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Então, tanto de um lado, ou já faleci, já morri, e agora eu estou aguardando isso no Senhor, e chegou o dia do arrebatamento, onde então eu serei chamado dos mortos, ressuscitarei, automaticamente serei transformado e esperarei. Os vivos, aqueles que estarão vivos naquele dia, serão transformados também em um abrir e fechar de olhos, e juntos subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Dia glorioso. Esse é o dia. É o dia que nós aguardamos. É o dia da nossa libertação completa, total. Onde estaremos alertas, vivos, atentos para sempre na presença do nosso Deus. O dia do encontro com o Senhor Jesus. O Espírito Santo nos conduzirá até a presença de Deus. O Espírito Santo nos tomará pelas mãos onde nós estivermos. Onde a igreja de Cristo estiver, aquele que é membro desta igreja, da igreja de Cristo Jesus, o Espírito Santo o tomará pela mão e o levará diretamente à presença de Jesus, que nos estará esperando na porta, na entrada, na chegada, nos receberá e nos acolherá. Esse é o dia glorioso, o dia da promessa do nosso Deus, que estaremos para sempre em sua presença. Que o Espírito Santo nos ajude, irmãos, a manter essa chama acesa. Que o Espírito Santo nos dê graça, nos dê capacidade para mantermos vivos até esse dia. Para mantermos alerta, de pé na presença de Deus. Capazes de atender e de entender o que o Senhor quer para as nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe. Tenhamos todos um excelente dia. Fiquemos todos em paz.